Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 60. Lúcio aparece na casa dos Elizalde e ameaça Tomásia com uma arma e a pede para chamar Bárbara. Gardênia pergunta à irmã se ela sabia desde o começo que Franco é na realidade Eduardo. Jacinto aparece e diz que sim. Margarida diz que omitiram dela com o intuito de protegê-la. Gardênia pergunta o que fará agora e Jacinto a orienta a contar a Eduardo que já sabe a verdade. Tomásia acorda Bárbara e lhe diz que Lúcio está na cozinha com uma arma. Bárbara decide ir até lá. Furiosa, Bárbara chama Lúcio de verme e o manda embora. Lúcio saca a arma e diz que dessa vez não será ela que dá as ordens. Bárbara diz que se ele não disser o que aconteceu, não poderá ajudá-lo. Lúcio diz que precisa de muito dinheiro para fugir. Bárbara lhe pergunta o que aconteceu para ele estar alterado. Lúcio se nega a contar. Bárbara diz que gostaria de ajudá-lo, mas não dispõe do dinheiro no momento. Eduardo se exercita durante toda a noite, pois quer estar bonito para o encontro com Fernanda. Lúcio a segura pelo braço e a ameaça com a arma. Bárbara diz que se lembrou que no cofre de seu marido tem algo que pode ajudá-lo. Lúcio diz que acompanhará Bárbara até o quarto. Tomásia aparece e diz que Gonçalo acordou e a espera no quarto. Bárbara pede a Lúcio que confie nela e a deixe ir ao quarto. Lúcio resolve fazer Tomásia de refém, enquanto Bárbara não volta. Gardênia diz a Margarida que Eduardo tem uma dívida com ela e irá o confrontar sobre não ter respondido sua carta quando eram crianças. Steve conhece Érica e a convida para a festa que Franco está organizando, utilizando a mesma artimanha que usou a convidar Fernanda. Érica pergunta se nessa festa será acompanhante de Franco e ele diz que sim. Lúcio diz a Tomásia que ela tem apenas 2 minutos de vida. Enquanto isso, Bárbara penteia os cabelos em seu quarto. Eduardo diz a Steve que Érica e Fernanda pensarão que ele é um cafajeste, pois ele convidou as duas para o mesmo evento. Steve diz ao amigo que convidou Érica para analisar se Fernanda sentirá ciúmes dele com ela. Eduardo fica aborrecido e diz que não dará mais nenhuma festa. Nesse instante, Gardênia bate na porta e Steve a atende. Bárbara aparece na cozinha, mostra uma joia finíssima e diz a Lúcio que se ele vendê-la, poderá matar sua fome por 10 anos. Gardênia fica surpresa que Franco tenha sentido sua falta. Franco diz que o trabalho dela é ficar em casa para quando ele precisar. Gardênia diz que Franco é daquelas pessoas que gosta de ter funcionários sentados à sua disposição. Franco diz que é isso mesmo e reitera que não se trata de ficar sentada esperando, mas sim de que é o trabalho dela. Gardênia diz que o compreende e lhe pergunta qual é o trabalho de Eduardo Juarez. Franco fica surpreso. Lúcio fica temeroso em aceitar o colar dado por Bárbara, pois acredita se tratar de uma armadilha. Lúcio diz que não sabe o que faz com a joia. Bárbara lhe dá o endereço de uma joalheria e diz que é bem provável que ele consiga uns 200 mil pelo colar. Gardênia entrega o passaporte de Eduardo e diz que encontrou com um morto. Eduardo pede explicações e Gardênia diz que o passaporte estava em poder de René Manzanares. Ela explica que Jairo e Lúcio aprenderam na casa de Lúcio enquanto Manzanares revistava a fazenda. Eduardo lamenta por tudo que Gardênia passou. Ela o pergunta como deve chamá-lo agora que sabe que ele é Eduardo. Ele diz que assim que se explicar, ela irá entendê-lo. Gonçalo não compreende o motivo de Lúcio ter pedido mais dias de férias e reitera que o achou sujo e mal educado. Bárbara concorda e diz que ele estava com um aspecto muito estranho. Fernanda convida Franco para conhecerem um lugar a cavalo e os dois saem. Gardênia chora ao vê-lo ir. Após cavalgarem muito, Fernanda e Eduardo chegam ao celeiro onde será construído o centro comunitário. Vladimir conta a Adriano que Priscila lhe disse que conseguiu a vaga que ele queria no Grupo Lactus. Animada, Fernanda descreve para Franco os planos que tem para o local, mas se dá conta que o homem não está lhe dando atenção, pois está entretido com uma viga que contém um coração desenhado com 2 iniciais. Franco diz a ela que aquilo deve estar ali há muitos anos e ressalta que é incrível uma coisa tão simples, certamente feita por crianças, poder durar tanto tempo. Fernanda o observa atentamente. O homem reitera que é possível que o amor que levou o casal a marcar aquele coração não exista mais. Margarida diz a Jacinto que Manzanares morreu para salvar Gardênia e merece um enterro digno. A mulher chama o marido para irem à casa de Lúcio para rezarem um Pai Nosso. Franco diz que se o casal que fez aquele coração voltasse a vê-lo, seria o mesmo que estar em frente a uma coisa morta. Fernanda lhe pergunta por que ele acredita que o casal não esteja mais apaixonado.
apaixonado. Franco responde que isso seria um milagre e ele não acredita em milagres. Fernanda lhe pergunta se ele não acredita em milagres ou no amor. Franco responde que para acreditar em milagres é necessário acreditar no amor e ele não acredita no amor, e isso o faz crer que esse casal não esteja junto. Bárbara diz a Gonçalo que roubaram um colar que ele a presenteou em seu aniversário. Gonçalo a abraça e pergunta como isso aconteceu. Franco diz que aprendeu que o amor é frágil e fugaz. Fernanda diz que Franco tem uma visão muito pessimista do amor. Franco a responde que não é pessimismo e reitera que viu muitos casais semeando o amor e depois só colheram lágrimas. Fernanda diz a ele que conhece a história daquele coração. Franco lhe pergunta se o casal continua juntos. Fernanda diz que estão separados, mas não porque deixaram de se amar, mas sim porque o destino foi cruel com eles. Franco a pergunta como sabe, e Fernanda diz que aquele F é a inicial de seu nome, e Franco sorri. Margarida se assusta ao ver Manzanares no buraco que Lúcio abriu. Fernanda diz que aquele coração deve estar ali há uns 15 anos. Franco diz que aquilo foi um amor de criança, e se voltassem a se encontrar, aquilo pareceria uma travessura. Fernanda diz que justamente por não ter sido uma travessura, que não voltaram a se ver. Ela diz que tem certeza que ele soube que ela iria se casar e resolveu arruinar seu casamento. Franco diz que a reação desse homem prova que ele continua apaixonado pela menina, mas Fernanda deixou de amá-lo, pois ama Adriano. Fernanda lhe dá razão e crê que foi isso que ele pensou. Franco diz que isso é compreensivo e ressalta que se a mulher que ama se casasse com outro é porque deixou de amá-lo. Fernanda diz que o correto seria perguntar a ela, e Franco diz que nas condições que ela o descreve seria impossível. Fernanda diz que ele tirou conclusões precipitadas e, além do mais, ele nunca respondeu suas cartas. Essa frase é um baque para Eduardo, que a pergunta o nome da pessoa a qual refere. Fernanda diz que se chama Eduardo e reitera que é o mocinho justiceiro o qual Eduardo citou tempos atrás. Franco a pergunta se realmente escrevia cartas para ele. Fernanda diz que escrevia, mas nunca obteve respostas. Franco diz que há a possibilidade dele nunca ter recebido essas cartas. Fernanda diz que isso é impossível e ressalta que se isso fosse verdade, significaria que Soledade nunca entregou as cartas. Franco fica surpreso e Fernanda explica que quando foi estudar fora do país, sempre que escrevia para Soledade, enviava junto uma outra carta para que ela enviasse ao mocinho justiceiro. Franco fica surpreso. Margarida sugere que contem a Eduardo sobre o cadáver de Manzanares, para que ele decida o que fazer. Gonçalo coage Tomásia sobre o sumiço do colar e a empregada diz que não roubou, mas Gonçalo não se convence e pede a Bárbara que entre em contato com o delegado. Nesse instante, Bárbara diz que já sabe quem roubou o colar e acusa Adriano. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 61. Vladimir está prestes a se encontrar com Priscila. Adriano lhe entrega alguns papéis e o orienta a seguir suas instruções. Adriano envia um e-mail para Bárbara e diz que irá se vingar. Bárbara diz que viu Adriano sair do quarto deles de forma suspeita e segurava algo na mão. Gonçalo chega à conclusão de que Bárbara diz a verdade e pede perdão a Tomásia por tê-la julgado. Franco diz a Fernanda que gostou muito daquele local e a pergunta quando irão demoli-lo. Fernanda diz que não havia pensado nisso. Nesse instante, Fernanda vê diante de seus olhos ela e Eduardo quando crianças, brincando no local. Franco a pergunta se ela quer mesmo recuperar a estrutura antiga. Fernanda diz que sim e ressalta que ficaria muito triste se derrubassem o lugar. Franco a questiona se ela ficaria triste se derrubassem o local ou a viga onde está gravado um coração. Fernanda diz que Franco deve achá-la a pessoa mais ridícula do planeta. Franco diz que não e ressalta que é surpreendente ver como alguém encontra grandes significados nas pequenas coisas. Os dois se aproximam e quase se beijam. Bárbara diz a Gonçalo que não podem denunciar Adriano outra vez. Gonçalo diz que sabe o quanto o colar significava para ela. Bárbara diz que não podem ferir novamente o coração de Fernanda com queixas sobre Adriano. Gonçalo compreende Bárbara. A hiena liga para o dono da joalheria que indicou a Lúcio e comunica ao dono que foi roubada e o ladrão irá à sua joalheria vender o colar. Bárbara pede a ele que o entregue à polícia e em seguida lhe devolva o colar. Fernanda e Franco cavalgam juntos e felizes. Priscila pergunta a Vladimir quem é o contato que ele tem no grupo Lactos e Vladimir fica surpreso com a pergunta. Franco propõe oficinas de artesanato para as mulheres da região. Fernanda fica feliz e muito empolgada com a ideia. A mulher confessa a Franco que após todo o mal que a aconteceu, esse é um dos momentos
momentos mais especial que viveu desde menina. No entanto, Fernanda alega ter algo delicado a lhe contar e irá entendê-lo caso opte por cancelar o projeto. Franco diz estar ficando com medo. Fernanda diz que Jacinto não teve culpa pela entrada de Camilo na casa dele e reitera que se Jacinto deixou Camilo entrar é porque tem medo dele. Afinal, Camilo já o chicoteou nas costas quando eram crianças. Admirado, Franco diz que o mocinho justiceiro tinha toda a razão do mundo quando lhe disse que Fernanda era a mulher mais maravilhosa do mundo e ressalta que agora que a conhece, sente inveja do mocinho justiceiro e ressalta que ser amado por ela deve ser um privilégio que justifique ser amado além da morte. Santiago e Aurora estão quase se beijando no estábulo quando Camilo aparece e os interrompe. Fernanda diz que Franco não deve invejar Eduardo, pois o maior sofrimento dele, incluindo a morte, foi por culpa dela, e o suicídio foi a vingança mais cruel. Fernanda afirma que tem certeza que Eduardo morreu a amando. Franco pergunta o que Fernanda faria se Eduardo aparecesse e ele dissesse que nada do que aconteceu foi verdade, e que ele simulou a própria morte para saber se ela realmente o amava. Fernanda diz que nesse momento sentiria pela primeira vez uma coisa que não conhece, que é o ódio. Franco fica preocupado. Bárbara pergunta a Artêmio sobre René Manzanares. Artêmio diz que está com o pressentimento de que houve algo com ele e ressalta que ele já tinha informação sobre Franco Santoro. Lúcio chega à joalheria e pergunta se eles se interessam em comprar joias. Jacinto e Margarida comunicam a Bosco que René Manzanares foi encontrado morto. Bosco fica surpreso e resolve ir com eles até o corpo. Franco pergunta a Fernanda o que Camilo encontrou em sua casa. Fernanda diz que ele encontrou uma carta, onde dizia que Franco veio para a cidade com o intuito de se casar. Franco diz que o que estava escrito no papel era verdade. No entanto, chegou tarde demais, pois a mulher com quem pretende se casar agora é impossível, e reitera que essa mulher é Fernanda, que fica chocada. Franco se aproxima dela e diz que a ama. Os dois dão um intenso e demorado beijo. Fernanda se dá conta do que está fazendo e fica furiosa e lhe empurra. Franco a pede perdão e diz que isso foi uma coisa profunda que nasceu do que há mais puro dentro dele. Ofendida, Fernanda pergunta se é assim que ele pretende cobrar os favores que tem feito aos Elizalde. Franco a pede que o deixe se explicar. Fernanda diz que se enganou ao achar que Franco ouvia com respeito suas confidências, mas no entanto, o que fez foi debochar e o pergunta até onde pretende ir com esse jogo. Franco diz que só um louco poderia ter cometido a ousadia de beijá-la e confessa o que sente por ela. Fernanda diz que ninguém se apaixona por uma imagem, mas sim por uma pessoa que conhece. Franco diz que ela está errada e reitera que a conhece há muito tempo. Fernanda fica surpresa. Bárbara verifica em seu computador o e-mail de Adriano prometendo vingança. Santiago diz que averiguou os comprovantes de pagamentos que a Aurora pegou no guarda-roupa de Domingas e pôde constatar que todos foram enviados por um homem chamado Mário e foram emitidos no 7º dia de cada mês, exatamente no mesmo local e na mesma cidade. A Aurora se dá conta de que é dia 7. Santiago sugere a Aurora irem até o banco descobrirem quem é o tal Mário. A Aurora pergunta como conseguirão identificá-lo e Santiago diz que pensará sobre isso no caminho. O dono da joalheria averigua a peça. Lúcio fica impaciente. O homem pede a ele que o aguarde, pois irá pegar o dinheiro. O homem volta com a polícia e Lúcio é levado para a cadeia. O dono da joalheria entra em contato com Bárbara e diz que já está com seu colar e reitera que Bárbara terá que ir à delegacia prestar queixa. Fernanda diz que a partir de agora os encontros dos dois se limitarão apenas a assuntos profissionais. Eduardo tenta se explicar e Fernanda diz que ele deve tratá-la por senhora, lhe mostra o dedo e reafirma que é uma mulher casada. Franco diz que a compreende. Fernanda pega sua égua e vai embora. Franco fica arrasado. Priscila encontra seu carro repleto de papéis. Se trata de declarações feitas por Vladimir. Priscila fica furiosa e o pede para que a ajude a retirar. Antes de se despedir, Franco diz a Fernanda que nunca será preciso que ela o lembre de qual é o seu lugar em sua vida. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 62. Margarida, Bosco e Jacinto chegam ao buraco onde Manzanares está. Bosco diz que esteve com René Manzanares no dia anterior e o mesmo lhe disse que era professor rural e que tinha um filho com vocação para padre. Jacinto diz ao padre que Manzanares não era professor rural, mas sim um
investigador da polícia. Bosco fica impressionado e eles resolvem rezar pela alma de Manzanares. Eduardo diz a Gardênia que a deve uma explicação. Ele diz que é compreensível que ela esteja ofendida. Gardênia diz que não tem certeza de nada. Franco diz que ela, Margarida e Jacinto são como seus irmãos e a questiona como ela pode duvidar de seus sentimentos. Gardênia responde que nunca o viu como um irmão, por isso esperou todos esses anos que a escrevesse. Eduardo diz que eram crianças e ele foi para longe. Além disso, os anos passaram e o coração não resiste a tantas coisas. Chorando, Gardênia diz que para Fernanda o tempo não passou. Em seu quarto, Fernanda se recorda das palavras de Franco e abraça um porta-retrato onde está Eduardo quando criança. Gardênia diz que tanto ela quanto Eduardo são teimosos e passaram a vida inteira querendo pessoas que não o amam. Franco diz que Gardênia está errada. Gardênia diz que podem até amá-los, mas não do jeito que esperam, por isso não conseguem olhar para mais ninguém. Gardênia pergunta se nos Estados Unidos Franco se interessou por alguma gringa. Eduardo fica calado. Nesse instante, Steve aparece no escritório e Gardênia se retira. Bosco diz a Jacinto que precisam avisar aos familiares de Manzanares sobre sua morte. Jacinto explica que Manzanares não morava nas redondezas e ressalta que o viu somente uma vez, quando apareceu na fazenda de um homem para quem ele cuida de alguns cavalos. Bosco pede a Jacinto que o leve até esse homem para quem ele trabalha. Eduardo conta a Steve que Manzanares foi morto e estava com seu passaporte. Steve se preocupa, pois outras pessoas já sabem que ele não é Franco Santoro, mas sim Eduardo Juarez. Franco diz que isso está perigoso e reitera que Gardênia quase perdeu a vida. Steve diz a Eduardo que ele precisa agir. Fernanda recebe a visita de Érica, que comenta sobre a festa que Franco dará e reitera que ela será acompanhante dele. Fernanda não se mostra interessada com o assunto. Na cadeia, Bárbara aparece e identifica Lúcio como o ladrão que a roubou e revela que ele a ameaçou com uma arma. Lúcio fica aflito e pede a Bárbara que o tire dali. Bárbara diz que irá ajudá-lo, mas antes quer saber o motivo dele estar fugindo. Lúcio fica temeroso. Steve pergunta como foi o encontro com Fernanda. Eduardo diz que foi mal. Érica diz a Fernanda que acredita que a festa que Franco organizou é apenas um pretexto para que ele a apresente como sua namorada. Fernanda se mostra incomodada com o relato de Érica e diz que precisa sair. Eduardo diz a Steve que não conseguiu conter seus impulsos e a proximidade com Fernanda o transtornou. Ele reitera que a pegou nos braços e a beijou, e naquele beijo queria que ela descobrisse que ele fosse o Eduardo. Steve diz que não entende. Eduardo diz que já repetiu diversas vezes que não a ama e que Fernanda não significa nada em sua vida, mas basta tê-la um segundo em sua frente para se dar conta de que nada disso é verdade. Steve pergunta o que ele fará. Franco diz que irá aceitar a realidade e ressalta que se para Eduardo Juarez Fernanda foi um amor impossível, para Franco Santoro ela é uma mulher proibida. Bárbara pressiona e Lúcio acaba contando que matou um homem. Santiago pede ao caixa que entregue o envelope a Mário quando aparecer para depositar o dinheiro. Bárbara pede a Lúcio que lhe conte o nome do homem que matou. Lúcio confessa que ele se chamava René Manzanares e estava investigando a vida de Franco Santoro. Eduardo diz a Steve que a partir de agora seu relacionamento com Fernanda será de caráter profissional. Franco resolve ligar na Antinarcóticos para descobrir o cargo de René Manzanares, mas tem uma surpresa ao ser informado de que não há nenhum policial com esse nome. Nesse instante, Gardênia informa que Jacinto e Margarida querem vê-lo. Franco autoriza a entrada e fica surpreso ao ver o padre junto a eles. Bosco também fica chocado. Aurora teme que o tal Mário já tenha vindo fazer o pagamento. Nesse instante, um homem sai do banco com um envelope deixado por Santiago e o atira no lixo. Aurora e Santiago resolvem segui-lo. Fernanda vai na cripta de São Rafael, onde
onde acredita que Eduardo esteja enterrado e diz que seu amor por ele ainda está vivo e será assim para sempre. Eduardo se apresenta a Bosco como Franco Santoro. Margarida e Jacinto resolvem esperar lá fora. Após saírem, Bosco o abraça e diz que está feliz em revê-lo. Bosco explica que antes de denunciar o assassino de Manzanares às autoridades, optou por entrar em contato com o dono da fazenda, o qual ele investigava, para saber o que aconteceu. Eduardo explica a Bosco que Manzanares estava se passando por policial, mas na realidade era um farsante. Bosco revela a Eduardo que acredita que René Manzanares também estivesse o vigiando. Gardênia pergunta se Bosco reconheceu Eduardo. Jacinto e Margarida dizem que não e reitera que ninguém o reconheceu desde que voltou. Gardênia cogita a possibilidade de que outras pessoas já saibam que Franco Santoro é Eduardo, afinal, René Manzanares descobriu sua verdadeira identidade e pode ter contado a alguém antes de falecer. Bárbara pergunta a Lúcio o que Manzanares descobriu sobre Franco. Lúcio diz que não sabe e reitera que quem teve mais contato com ele foi Jairo. Lúcio se recorda de quando ameaçou Gardênia e ela disse que sabia o segredo de Franco Santoro e iria lhe revelar. Lúcio orienta a Iena que fale com Gardênia. Eduardo pergunta a Bosco sobre o segredo que Soledade escondeu por toda a vida e agora acreditam que ele seja o portador. Bosco não compreende e Eduardo explica que na carta que Soledade o deixou, lhe pedindo para salvar Liliana, ela menciona um segredo, uma ameaça. Bosco pergunta o que Eduardo supõe e Eduardo diz que é bem provável que René Manzanares o estivesse vigiando a mando do inimigo misterioso. Santiago e Aurora continuam a perseguir o tal Mário pela praça. Lúcio garante a Bárbara que Gardênia não lhe mostrou o documento que tinha em mãos. Tomásia conta a Gardênia que Lúcio a ameaçou de morte e Bárbara o acobertou em tudo. Gardênia fica chocada e Tomásia reitera que Bárbara lhe deu um colar valiosíssimo para que pudesse vender. Bárbara diz a Lúcio que usará sua influência para tirá-lo da cadeia. Lúcio fica aliviado. Eduardo pede a Bosco que se esforce para que se lembre se Soledade lhe disse algo. Furioso, Bosco diz que não poderá revelar o que Soledade lhe contou em segredo de confissão. Bosco orienta que seja perseverante. Eduardo acha impossível combater alguém que não conhece. Bosco diz que com a ajuda de Deus, ele descobrirá qual é o segredo e quem é a pessoa que o espreita. Graziella tenta descobrir por meio de Liliana se ela sabe algo de Artêmio Bravo e a mostra uma caixa onde encontrou a certidão de nascimento dele. Liliana fica surpresa. Bosco conta a Eduardo que as desgraças passaram a ser mais constantes na família Elizalde após Bárbara passar a frequentar a casa. Bárbara acaba por denunciar Lúcio de roubo. Fernanda visita Úrsula em busca de notícias de Adriano. Úrsula mente e diz que não sabe o paradeiro de seu filho. Aurora e Santiago acabam perdendo Mário de vista. Fernanda pede a Úrsula que não minta e reitera que a viu toda empolgada quando foi abrir a porta. Úrsula diz que foi seu instinto de mãe que a fez pensar que poderia ser Adriano. Bárbara revela a Artêmio que René Manzanares foi morto por seu motorista. Artêmio pergunta a Bárbara o que ela sabe sobre a investigação feita por ele. Bárbara diz que há duas pessoas que podem ter essa informação. A primeira é Jairo, dono da boate, e a outra é Gardênia, a antiga empregada da fazenda Elizalde. Amanhã para sempre, resumo do capítulo 64. Gardênia diz a Jacinto e Margarida que Fernanda pode ter tudo o que quiser, mas Eduardo ela já perdeu. Artêmio pergunta por que Bárbara não confrontou Gardênia para lhe arrancar a verdade. Bárbara explica que não confia em Gardênia. Artêmio pergunta onde está o corpo de Manzanares. Bárbara revela que está nos fundos da casa de Soledade. Bosco diz a Eduardo que, de acordo com os relatos de Soledade, algumas conversas de Bárbara eram misteriosas, como se recebesse ordens de alguém. Eduardo se questiona se existe a possibilidade de que Liliana tenha descoberto que Bárbara tinha um chefe. Bosco reitera que quando Eduardo conseguir fazer justiça por Liliana, terá descoberto quem é o inimigo. Graziella pressiona para que Liliana lhe revele quem é Artêmio Bravo e Liliana fica acanhada. Os dois resolvem ir embora. Nesse instante, Liliana os pedem para esperar. Liliana menciona o nome de Ciro e toma o baú das mãos deles. Graziella não se incomoda, pois a caixa estava vazia. Mário conta a Artêmio que um casal de jovens o perseguiu por bastante tempo. Artêmio o questiona
questiona se ele os conhece e Mário diz que não. Artêmio ordena que Mário se encarregue de outro trabalho. Sozinho, Artêmio teme que estraguem seus planos. Santiago pede Aurora em casamento. Ela fica surpresa e os dois se beijam. Antes de ir embora, Eduardo pergunta a Bosco se ele sabia que Fernanda sempre o escreveu cartas quando esteve no internato. Bosco fica surpreso. Gardênia diz que Fernanda levaria vantagem antes. No entanto, agora a vantagem é dela, pois espera por Eduardo desde que era menino, enquanto Fernanda até se casou. Gardênia fica emocionada e Margarida diz que não quer que ela sofra. Bosco diz a Eduardo que os Elizalde jamais teriam permitido que ele se aproximasse de Fernanda. Eduardo fica furioso, atira uma cadeira no chão e pergunta se é pelo fato de ser o filho da cozinheira. Bosco diz que para ele não existe ricos e nem pobres, mas ressalta que para a sociedade a realidade é outra. Eduardo diz que não é possível que Gonçalo Elizalde prefira que sua filha case-se com um criminoso como Adriano do que com ele. Adriano orienta que Vladimir se aproxime de Aníbal e diga que já trabalhou na Prolasa, empresa da família de Priscila e concorrente dos Elizalde. Adriano também o instrui a ganhar a confiança de Flor, recepcionista da empresa. Eduardo pergunta a Bosco se ele sabe onde Soledade deixou as cartas que Fernanda o enviou. Bosco diz que não sabe e reitera que esse já é um capítulo encerrado na vida de Eduardo e o orienta a não viver do passado. Lúcio é levado para uma cela e informado de que Bárbara o denunciou de roubo e muitos outros crimes. Jairo é surpreendido na cantina pelos homens de Artêmio Bravo, que dizem que vieram a mando de René Manzanares. O cadáver de Manzanares não é encontrado pelos policiais que Bosco chamou e o padre fica surpreso. Os capangas de Artêmio tentam arrancar de Jairo o que Manzanares havia descoberto sobre Franco Santoro. Apavorado, Jairo diz que não sabe de nada. Bosco diz aos policiais que certamente a denúncia de que haviam morto ali se tratava de um trote. Jacinto e Margarida acham estranho que o cadáver tenha desaparecido. Margarida teme que Gardênia esteja na mira de quem levou o corpo. Os homens de Artêmio liberam Jairo, mas lhe dão 12 horas para que se lembre e os conte o que Manzanares descobriu. Bárbara agradece ao dono da joalheria por ter recuperado seu colar. A hiena entra no carro e admira a joia. Nesse instante, Artêmio entra em contato com Bárbara e a informa de que deu um sumiço no cadáver e a instrui a entrar na casa de Franco e descobrir o que Manzanares encontrou. Vladimir se apresenta a Flor e diz que tem hora marcada com Aníbal. Flor decide localizar Aníbal, pois não encontrou nada agendado. Fernanda conta a Gonçalo que Franco gostou que o centro comunitário seja construído no antigo celeiro e reitera que ele propôs oficinas de artesanato para as mulheres da região. Gonçalo se mostra incomodado e diz que Bárbara o alertou de que há algo em Franco que não lhe traz confiança e por isso pensa em não concretizar negócio com ele. Fernanda fica surpresa. Jacinto vai à fazenda e revela a Eduardo e Gardênia que o corpo de Manzanares desapareceu. Eduardo fica surpreso. Fernanda não compreende a decisão de Gonçalo em cancelar o contrato com a Power Milk. Gonçalo diz que há algo em Bárbara que a inquieta em relação a Franco e reitera que Bárbara tem um sexto sentido aguçado. Fernanda contraria o pai e diz que confia em Franco e ressalta que será uma besteira cancelar tudo. Gonçalo fica pensativo. Eduardo acredita que a pessoa que sumiu com o corpo seja a mesma que contratou os serviços de Manzanares para vigiá-lo. Já Gardênia acredita que quem esteja por trás de tudo seja Camilo Elizalde. Nesse instante, Steve chega com algumas coisas de Eduardo que ainda estavam nos Estados Unidos e reitera que comprou um cofre para guardarem nele tudo que se refere a Eduardo Juarez. Em entrevista, Vladimir explica a Aníbal que trabalhou na Prolasa, local onde foi humilhado e só tinha como apoio Priscila. Vladimir não poupa elogios a Aníbal e lhe conta que ele sempre era alvo dos assuntos nas mesas de reuniões da Prolasa. Crente de que está fazendo um ótimo negócio, Aníbal resolve contratá-lo. Aurora parabeniza Priscila por sua gravidez e Santiago mostra à cunhada um novelo de lã que Aurora comprou para tricotar roupinhas para o bebê de Priscila. Priscila fica emocionada e pede a Aurora que a ensine a tricotar. Dominga fica aflita ao receber uma ligação de Artêmio Bravo, que lhe pergunta por Aurora. Dominga diz a Artêmio que a Aurora fugiu. Artêmio ordena que a encontre, do contrário, deixará de enviar o dinheiro mensalmente. Fernanda surpreende Vladimir na recepção do Grupo Lactus e fica surpresa ao saber que ele irá trabalhar na empresa. Fernanda
o convida para uma conversa em sua sala. De forma discreta, Fernanda o pergunta se ele sabe algo de Adriano. Vladimir fica surpreso.